Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta manhã de terça-feira, vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. E hoje nós vamos falar de Isaías 17, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Isaías 19, 20 e 21. E eu vou ler o versículo 21 até o 24 do capítulo de número 19. Essa foi a minha confusão aí desse 19, 20 e 21. Mas nós vamos então, capítulos 19, 20 e 21, versículos de 21 a 24. Deixa eu já ler aqui o texto e aí a gente vai falar sobre o que está aqui nesse texto. O tema do devocional de hoje é exatamente a revelação de um plano. E aqui nesse texto a gente vai ver um plano de Deus bem elaborado, desenvolvido e principalmente executado aqui de maneira especial para a nação do Egito, mas óbvio se enquadra a todos nós. Vamos ler já logo o texto. Versículo 21 do capítulo 19 diz assim: Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. Versículo 23. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Assíria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre Egito e a Síria, uma bênção na terra. Uau! Que texto absolutamente impressionante, especialmente se nós pensarmos que ele foi escrito aproximadamente ali 750 anos antes de Cristo, entre 700 e 750 anos antes de Cristo. Ou seja, um texto que traz a revelação do plano de Deus de reunir todas as nações em volta do Senhor Jesus. Mas antes até de entrar nisso, vamos só fazer uma contextualização aqui. Lembra que Isaías está num grande bloco de profecias contra as nações. Então Isaías já entregou profecias aqui para várias nações. E aqui no capítulo 19 ele vai falar sobre o Egito. Egito, aquele inimigo secular, né, de muitos anos da nação de Israel, mas não só o Egito, ele entrega também uma profecia aqui em relação à Etiópia, a Babilônia, Edom e Arábia. E aí, nessas profecias, está incluída a profecia contra o Egito. Isaías profetizou a derrota militar do Egito e suas consequências. Então, o que Isaías faz aqui é dizer que o Egito vai sofrer uma derrota militar, uma profecia nada boa de se entregar, né? Mas ele fala das consequências dessa derrota militar do Egito. Quais são essas consequências? Primeiro, o Senhor se dará a conhecer. É o que está no versículo 21. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. Assim, dessa forma, nessa derrota, nessa grande derrota militar do Egito, o Senhor se dará a conhecer. Interessante que o Egito vai ter um papel preponderante no plano de Deus da agora para frente. Primeiro, o Egito ele se torna a habitação de Jesus durante um tempo. Mas não só isso. O Egito foi importante na própria restauração do Estado de Israel depois do exílio babilônico. Então, após o exílio babilônico, Israel está esfacelado, a nação está esfacelada, e parte da restauração de Israel, ali durante o período de Judas Macabeus e outros homens que trouxeram ali
o chamado período intertestamentário, que é entre o Antigo e o Novo Testamento, o Egito tem um papel preponderante. Mas, sem dúvida, o fato de tornar-se habitação do Senhor Jesus durante um tempo foi importante dentro deste plano. Agora, quando a gente vê o texto é claro em dizer que o Senhor se dará a revelar ao Egito. O Senhor se dará a conhecer. A ideia aqui é que Deus mesmo vai se revelar para o Egito. Não é o Egito que vai buscar a Deus. Não é o Egito que vai encontrar o Senhor. Não é isso. A ideia é que Deus vai se revelar para o Egito. E ele vai fazer isso de várias formas. Um grande teólogo e filósofo da igreja nasceu e viveu naquela região que é Agostinho de Hipona. A igreja floresceu e floresceu de maneira muito abundante nesta região, especialmente ali nos primeiros séculos da igreja cristã. Hoje, o Egito é de maioria muçulmana e os cristãos egípcios enfrentam algum tipo de perseguição. Mas quando fala que Deus se dará a conhecer, Deus se revela para o homem de várias maneiras. Por exemplo, Deus se revela para o homem através da criação. Quando olhamos para a criação, quando olhamos para o mundo, o próprio homem, os animais, toda a diversidade da criação, a diversidade do universo e tudo mais, isso é uma maneira de Deus se revelar ao homem. Mas além disso, Deus também se revela ao homem pela intuição interior, por aquela busca interior do homem por Deus. Várias religiões no mundo mostram exatamente essa busca do homem por Deus. E a maneira como Deus se revela para salvar o homem é através de Jesus. A criação, a revelação pela criação, não pode levar o homem para a salvação. A revelação por meio das religiões não pode levar o homem à salvação. De acordo com as Escrituras, a única maneira do homem conhecer a Deus e ser salvo é por meio de Jesus, não há outro caminho. Ele mesmo chegou a afirmar isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segunda consequência da derrota militar do Egito é que o Senhor ferirá na derrota, mas o Senhor também curará. Isso está aqui no versículo de número 22. Logo já na parte inicial do versículo fala assim: o Senhor ferirá os egípcios. Eu quero que você note que quem vai ferir os egípcios é o próprio Deus. O próprio Deus causa a ferida. E aí ele continua dizendo: o Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Então, a ideia aqui é que Deus mesmo vai ferir o Egito e Deus mesmo vai curá-lo. O Novo Testamento ensina algo parecido com isso, quando ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Então, a gente não sabe de fato quais são os desdobramentos desse ensino do Novo Testamento, de que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, mas o ponto é dizer que Deus, ele usa o sofrimento, ele faz feridas em nós mesmos para nos trazer a sua presença. Foi assim com o Egito, foi assim com outros homens na Bíblia, e é assim que o Novo Testamento também nos ensina. Deus mesmo nos ferindo, Deus mesmo nos causando dor para que nós possamos nos voltar a Ele. Essas feridas, elas podem ser várias coisas. Por exemplo, essa ferida pode ser financeira. Já vi vários testemunhos de pessoas que tiveram que passar por uma experiência de escassez financeira para então conhecer o Senhor. Essa ferida pode ser familiar. Já vi várias pessoas precisando sofrer perdas familiares para se voltar ao Senhor. Pode ser no corpo, enfermidades, pode ser nas emoções, enfim. O ponto é dizer que às vezes, nem sempre, às vezes o Senhor vai agir desta maneira. Ele agiu assim com o Egito. Ele feriu o Egito e ele curou, mas ele feriu primeiro. E ele pode fazer isso comigo e com você também. O ponto é que ferida nunca é boa, Por isso a gente até tenta meio que fugir dela. Então, qual que é o segredo?
não resista ao chamado de Deus. Isso pode ser muito doloroso. Então, se Deus está te chamando ao arrependimento, se Deus está te chamando à conversão, se Deus está te chamando à mudança de vida, se Deus está te dizendo abandona o pecado, se Deus está insistindo, Ele está falando, não resista. Não espere ser ferido para que você então experimente a cura. Porque às vezes o que Deus está fazendo é te dando oportunidades de você se arrepender ou ter uma mudança de vida sem passar por esse processo. Mas em alguns casos, como no caso aqui do Egito, o Senhor ferirá e o Senhor mesmo curará. Terceiro, os povos adorarão juntos. Essa é a terceira consequência da derrota militar do Egito. Derrota militar do Egito, então, em primeiro lugar, será motivo para as pessoas conhecerem o Senhor ferirá e curará, e por último, os povos adorarão juntos. O versículo 23 vai dizer isso, né? Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Irmãos, o que o profeta está falando aqui é algo absolutamente impossível. Quando o profeta diz que egípcios e assírios adorarão, e o versículo 24 ainda diz mais, que Israel será o mediador. Gente, o que o profeta está dizendo aqui é algo no nível do impossível, muito impossível. No nível do impossível é assim, impossível é impossível. Eu vou tentar usar uma analogia e ela não será boa, já vou afirmar antes, e talvez ela não consiga explicar isso na plenitude. Mas é como se o profeta dissesse o seguinte: Bolsonaro e Lula adorarão juntos. É um negócio assim, impossível. O que o profeta está dizendo é algo que não dá para a gente dimensionar o grau de impossibilidade disso acontecer. Agora, quando a gente olha para a Bíblia ela faz afirmações impressionantes sobre os planos futuros de Deus. Se você quiser ficar impressionado, leia Apocalipse. Apocalipse mostra planos futuros de Deus que são assim, um negócio que nos impressiona. Agora, assim como essa profecia se cumpriu, nós temos igrejas cristãs hoje no Egito. Como disse aqui, os primeiros séculos da igreja, os cristãos floresceram no Egito. A Síria, ali, a parte do Oriente Médio, a parte ali da Mesopotâmia, da Terra-média ali, a igreja floresceu e floresceu abundantemente. O ponto é dizer que existem profecias que já se cumpriram, e essa é uma delas. Isso nos dá segurança em relação às profecias que ainda vão se cumprir. Então, quando a gente fala que Jesus vai voltar, para muitas pessoas isso é impossível. Quando a gente fala que Deus vai restaurar todas as coisas e que nós vamos voltar a viver com essa mesma identidade, com corpos glorificados, as pessoas acham impossíveis. Mas era impossível também, no tempo aqui do profeta Isaías, que isso que ele profetizou acontecesse. Mas aconteceu! Irmãos, o ponto aqui é dizer que a igreja é o primeiro sinal do cumprimento das profecias. O fato de estarmos como igreja reunidos, o fato de sermos povo de Deus hoje, já é o primeiro sinal do cumprimento dessas promessas. E aí, eu já quero caminhando aqui para o fim, qual é a moral da história? Deus tem os seus próprios planos e propósitos, que não dependem da vontade humana para se realizar. E nós precisamos nos lembrar disso sempre. É algo que deve estar sempre à vista. Deus tem os seus próprios planos que não dependem da vontade humana. E Ele vai realizar esses planos porque Ele sabe o que é melhor e Ele tem o controle de todas as coisas. Então, qual é o desafio do Léo, a aplicação final de tudo isso que falamos aqui? Já ouviu aquela expressão, Deus tem um plano para você? Essa expressão ela está até meio sumida, mas é uma realidade. Deus tem um plano para você.
esse plano envolve coisas que ninguém pode prever. Eu não sei o que está envolvido nesses planos. Talvez uma ferida que o Senhor mesmo curará, talvez não vai ter ferida. Eu não sei. O ponto é dizer que ninguém pode prever. Mas eu posso dizer algo que a Bíblia afirma sobre esse plano. Esse plano é um plano de salvação. Envolve a salvação de sua alma. Então, a melhor coisa a fazer é permitir, ou não só permitir, talvez permitir não seja a palavra, mas é principalmente entender esse plano de Deus em andamento na sua vida. Porque quanto antes entender, quanto antes você vai interagir melhor com esse plano. Então, por exemplo, você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, não está andando com o Senhor ainda, né? Não aceitou Jesus, não uma expressão que a gente usa com frequência, ainda que eu não goste muito dela, mas se você ainda não fez isso, é melhor que você entenda rapidamente que o Senhor está te chamando. E você que é crente, entenda que o Senhor, ele está chamando você para santificação. E essa santificação envolve arrependimento de pecados, abandono de pecados e uma nova vida em Cristo. Então, a ideia aqui é que crentes e não crentes possam pensar um pouco sobre o fato de que Deus tem um plano para a sua vida. Tá certo? Hora de orar. Vamos fazer isso. Se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, é diante do Senhor que nós nos colocamos nessa manhã, reconhecendo, meu Deus, que muitas vezes somos obstinados em relação aos teus planos. Somos teimosos, somos preguiçosos e principalmente, Pai, somos orgulhosos em relação ao chamado do Senhor. Nós nos arrependemos nesta manhã, reconhecendo, meu Pai, que o Senhor conduz toda a história e fez coisas absolutamente impossíveis no passado, o que nos dá a segurança de que as coisas impressionantes que o Senhor prometeu para o futuro, elas vão acontecer porque já aconteceram em outros tempos. Obrigado por tua palavra tão gloriosa, tão preciosa nesta manhã. Se eu posso continuar falando ao nosso coração. Essa é a minha oração e eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.